fazendo você passar para preservar a sua vida. Às vezes é difícil ouvir isso, mas o deserto, muitas vezes que nós passamos, Deus está preparando a nossa vida, está te preservando, porque daqui a pouco, lá na frente, você vai entender, realmente Deus fez isso por amor a mim. Porque Ele estava me preparando para algo muito maior e melhor daquilo que eu pensava ou imaginava. Seria tão lógico, era só seguir o caminho. Eram 15 dias, mas o povo de Israel ficou 40 anos no deserto. E ali, mesmo assim, 40 anos, nós vamos ler que Deus sustentava o povo de Israel de dia com uma coluna de nuvem e à noite uma cortina de fogo. E mesmo assim o povo ainda reclamava e murmurava, porque é típico do ser humano reclamar e murmurar. Deus enviava o maná todo dia, Deus enviava o maná para o povo não morrer de fome, e mesmo assim as pessoas reclamavam do maná, porque sentiam falta das coisas lá do Egito. Às vezes Deus permite nós passarmos por certas coisas, porque Ele está tirando, está limpando dentro de nós as coisas que lá no Egito ficaram para trás. É verdade. O povo murmurava: por que nós viemos para o deserto? Será que não tinha covas lá no Egito para nós? Para nós morrermos lá no Egito, temos que morrer aqui no deserto? O povo murmurava, o povo blasfemava. Teve até uma rebelião contra Moisés. Mas isso já é outro assunto, é outra história, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas o interessante é que Moisés era um homem manso. Nós vamos até aprender na EBD, na revista. Moisés era um homem manso, palavras suaves. Ele não era rude, ele tinha paciência. Ele tinha paciência, tanta paciência, que ele ficava esperando o povo desde manhã até a tarde, para poder ensinar e educar o povo de Israel nas leis do Senhor. E Deus usou ali o seu sogro. Olha, não é bom isso que você faz, porque ninguém pode fazer nada sozinho. Ninguém vai fazer nada sozinho. O reino de Deus é conquistado à força. Mas somos loucos se pensamos que sozinhos vamos dar conta de tudo. Não. Deus usou ali o sogro de Moisés para que aconselhasse ele. Olha, isso que você faz não é bom. Você vai perecer. Você não vai dar conta de tudo. Você vai ficar sobrecarregado. E ali nós vamos ver agora que o seu sogro, ele aconselha Moisés levantar homens de Deus. Ali eu posso até falar que ali foi estipulado o primeiro ministério. O primeiro ministério, que antes não tinha tido ministério algum. Jesus veio depois do Novo Testamento falando e pegando os 12 discípulos, mas ali Moisés foi aconselhado pelo seu sogro: olha, levante homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para que possa te ajudar neste negócio. Porque nós vemos hoje em dia muitos pastores sobrecarregados, muitos pastores com problemas de saúde, porque às vezes falta alguém para ajudar. Às vezes falta alguém para botar a mão no arado. Deus, Ele te chama. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mas os escolhidos muitas vezes têm se acovardado. Os escolhidos muitas vezes não estão querendo mais fazer, às vezes por um motivo ou por outro, não, Deus sabe. Mas Moisés ouviu aquilo do seu sogro: realmente, eu vou levantar capitães de 1000, capitães de 150 e de 10. E ele foi bem sucedido quando ele ouviu o seu sogro, porque grandes verdades, Deus, da minha vida, Deus vai falar para alguém. Porque Deus não esconde nada da gente. Deus não esconde. Ele sempre revela a alguém aquilo que Ele vai fazer
dá nada, assim, sem antes Deus falar. Porque Deus fala, Deus usa uma criança, Deus usa um ancião, Deus usa um jovem. Só que existe uma grande coisa: cada um dará conta de si mesmo. Aqui eu não posso chegar lá no dia do grande juízo e falar: ah, Senhor, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não te aceitei, eu não quis, porque fulano, beltrano, cicrano fizeram isso, falaram aquilo de mim. Não, cada um dará conta de si. Nós vamos ver que às vezes queremos inventar ou falar, dar muitas desculpas. Ah, hoje eu não posso ir, hoje eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Quem quer, quer. Quem não quer, quer. Quem quer, quer. Quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpa. E hoje, no século 21, é assim. As pessoas arranjam muitas desculpas para muitas coisas. Ah, hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho compromisso disso, tenho compromisso daquilo, tenho compromisso daquilo outro. Eu não posso fazer, eu não posso parar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quem conhece pessoas assim que nunca tem tempo para nada? Será que só eu conheço pessoas assim? Nunca tem tempo. Sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre tem um porém. Sempre tem uma todavia, um entretanto. Mas um dia, Deus vai se apresentar. Fala, e o que você tem preparado para mim? Ora, glória! Nesse dia não vai ter desculpa. Nesse dia não vai ter porém, entretanto. Ah, eu não posso porque eu tenho que cuidar disso ou daquilo. Não, cada um dará conta de si. Por mais que nós sejamos ocupados, por mais que sejamos muito compromissados, quando queremos, sempre arranjamos um tempo para alguma coisa. Sempre arranjamos um tempo para sair, para passear, para shopping, praia, mas às vezes temos deixado Deus de lado. Será que é necessário entrar no deserto? É necessário entrar no deserto para entrar no querer de Deus? Algum tempo atrás, às vezes Deus faz assim, a gente vive aquilo que a gente prega. Algum tempo atrás, estava trabalhando 3 anos e 10 meses, quase 4 anos trabalhando numa empresa. Não tinha horário para pegar, era de dia, noite, de tarde, madrugada. Às vezes viajava, ficava 3, 4 dias viajando em cima de uma bolé, de um caminhão, de uma carreta. E nunca tinha tempo para estar na casa de Deus. Nunca tinha tempo, nunca podia. Por quê? É o trabalho. E sempre confiei nas forças das minhas mãos. Sempre confiei, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar a minha família. Só que às vezes nos esquecemos que é Deus que provê todas as coisas. Às vezes nos esquecemos que o nosso trabalho está lá porque Deus assim o quis. E muitas vezes, às vezes indagado, olha, você não vai para a igreja, como que eu posso ir para a igreja? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Aí algum tempo atrás passei por uma cirurgia no meu braço. Aí depois dessa cirurgia no braço, me ocasionou um outro problema no meu outro braço. É Deus mostrando, olha, você confiou muito na sua força, mas agora você vai ter que confiar em mim. E de uns tempos para cá, irmão, inclusive eu não estou nem preocupado. Fiquei 6 meses afastado da empresa, depois voltei e trabalhei mais 6 meses, 4 ou 6 meses. E após isso a empresa me desligou, me mandou embora.
agora me encontro desempregado, mas estou confiando. Eu estou confiando porque antigamente eu confiava na minha força. Antigamente eu falava assim, não, eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar, eu tenho força, eu tenho disposição. Eu posso ficar uma semana trabalhando direto, caminhão viajando para lá, para cá, para São Paulo, para Vitória, Espírito Santo, para Minas, para tudo quanto é lugar. Não, eu tenho disposição para ir, para voltar, a fazer e acontecer. Às vezes confiamos muito em nossa própria força, mas Deus começa a quebrar um pouquinho. Deus começa a moldar um pouquinho e te chamar às vezes para o deserto para te preparar para alguma coisa ainda que você ainda nem viu e que talvez você ainda nem sabe, mas está aí, Ele sabe. Se Ele te chama para o deserto, se Ele está te ensinando, não reclame, não murmure, não faça como o povo de Israel, que murmurou, que reclamou, levantou adoração a outros deuses. Não, glorifique e exalte o Senhor. Às vezes cantar é muito fácil, adorar é muito fácil, mas viver aquilo que é cantado é difícil. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Se você está empregado, Ele é Deus, mas se você está desempregado, Ele continua sendo Deus. Aleluia! Pois é. E é assim que Deus faz, Ele nos ensina. Às vezes nós passamos pelo deserto. Às vezes você no deserto fica assim pensando, mas Senhor, como é que eu vou pregar isso? Como é que eu vou falar sobre finanças? Como que eu vou falar sobre vitórias e conquistas? Se eu acabei de ser desligado de uma empresa, se eu acabei de ser desligado, estou desempregado. Mas é assim que Deus faz. Ele usa a sua fé. Glória a Deus. Porque quem crê no invisível. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós temos que estar na presença dEle. Porque tem muita gente vivendo sem estar na presença de Deus, crendo na promessa. Olha, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Se você tem compromisso com Deus, Ele tem compromisso com você. Glória! Deus não chama nenhum, como dizer, não é vagabundo, não. Deus não chama ninguém à toa, sem fazer nada. Desocupado. Deus não chama nenhum desocupado. É verdade. Deus não chama ninguém desocupado. Deus, Ele quer que a gente faça para Ele, dê o seu melhor. Às vezes nós choramos e pensamos, nos preocupamos sim, mas temos que crer. Temos que crer nas promessas de Deus. Temos que crer. Temos que ter fé. A fé, ela move montanhas. Glória! A fé, ela pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda. E se nós analisarmos bem o grão de mostarda, isso também já faz parte de uma outra pregação. O grão de mostarda é das hortaliças, da família das hortaliças, que mede cerca de 2 a 3 milímetros de espessura. É pequenininho, sabe? É pequenininho assim. Mas você planta. Quando você planta, e depois você rega, você vai ver que vai crescer as hortaliças. A hortaliça, ela cresce para mais de 2 a 5 metros de altura. E ela gera frutos. É assim que a sua fé, mesmo sendo pequena, ela vai gerar, ela vai crescer, ela vai multiplicar. Glória! Porque você tem fé num Deus que tudo pode. Você tem fé num Deus que Ele não é de pau, Ele não é de bronze, não é de ouro, não é nem de ferro. Você crê num Deus que morreu e ressuscitou, e que nem a morte pôde vencê-lo. Se você for lá no túmulo de Buda, está escrito aqui jaz Buda. Se você for no túmulo de Maomé, está escrito aqui jaz Maomé. Se você for no túmulo de qualquer um, está escrito aqui jaz fulano de tal. Mas se você for lá em Jerusalém,
Glória! Você for lá na pedra, aquela pedra lá que foi removida. Oh, Está escrito glória! assim: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele pode todas as coisas. E todo poder e autoridade é dada a Ele. Não há quem possa escapar das mãos do Senhor. Jonas tentou escapar e não conseguiu. Tentou se esconder, não conseguiu. Às vezes tentamos nos esconder, mas o Senhor, Ele te vê. Ele te vê. Glória! Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe aquilo que você está passando. As suas madrugadas, orando, chorando, clamando ao Senhor, dos pés dele. Ele sabe. Ele sabe onde dói. Ele sabe onde o calo aperta. Ele sabe. Ele, quando ele passou aqui, em sua forma humana, sendo 100% Deus e 100% homem, ele chorou. Ele sofreu. Ele foi chicoteado. Ele sangrou por nós. Morreu e ressuscitou, sabemos disso. Mas Ele sabe. Ele sabe aquilo que você passa. Ele sabe aonde que dói. Ele sabe quando você tem chorado, quando você tem pedido ao Senhor: Senhor, não aguento mais. Ele também pediu ao Pai ali naquele momento na cruz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Não seja a minha vontade, mas seja a tua. Nesta noite, peça força a Deus. E se você está passando pelo deserto, deserto não é morada de crente. Deserto é só passagem. E você vai passar cantando o hino da vitória. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.